Senhor, meus amados irmãos. Eu sou a professora Iracema, estou mais uma vez aqui neste canal para conversarmos um pouco mais sobre as lições do primeiro trimestre de 2025, cujo tema gerador é Em Defesa da Fé Cristã. Estamos na penúltima lição, a lição 12, que traz como título A Igreja tem uma natureza organizacional. Trabalhamos temas de muita importância e de muita relevância para nós, cristãos, para que possamos saber dar a razão da nossa esperança, para podermos conversar e compartilhar a nossa fé com outros, para que possamos alcançar aqueles que no mundo não conhecem a Jesus. Então, foi de suma importância todo esse trabalho que tivemos nesse trimestre, nas nossas salas, com os nossos alunos, ampliando os seus conhecimentos e reforçando tudo aquilo que eles já sabem. Então, a igreja tem uma natureza organizacional, nosso tema de hoje, que tem como texto áureo um texto da carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, o que nos chama a atenção aqui é a incumbência de Paulo a Tito, para que Tito pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e que ele estabelecesse presbíteros, pessoas que cuidem da igreja. A nossa verdade prática nos diz: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Então, nós temos a dupla natureza da igreja aqui, um organismo vivo de natureza espiritual. É um lado desta moeda. E também é uma organização. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu gostaria de dizer a vocês que eu organizei a minha fala numa ordem que não é exatamente a ordem que o pastor Ezequias Soares propõe na lição. Por que que eu fiz isso? Porque na minha análise da lição, eu acredito que para os meus alunos, para os alunos em geral e pela experiência que tenho, eu acho que vai ficar um pouco mais claro para eles. Então, eu vou fazer essa proposta aqui e eu espero que eu possa ajudá-los a organizar a aula de vocês. Tudo que está na lição, ou pelo menos 90%, vai estar aqui na minha fala, porém organizado de uma forma diferente. Então, eu vou retomar alguns conceitos, porque há um ano nós estudamos sobre o mesmo tema dessa lição, a igreja como organismo e como organização. Então, vamos retomar alguns conceitos rapidamente. A igreja é um organismo vivo. Então, como organismo vivo, a igreja é o corpo de Cristo. E ela é constituída de muitos membros que funcionam de forma independente. Então, o que é um organismo? É um corpo formado por órgãos, ou organelas, ou estruturas que realizam os diversos processos inerentes à vida. Isso do ponto de vista da biologia. A biologia nos diz que um organismo é formado por órgãos diferenciados. E esta figura de linguagem foi usada por Paulo para nos falar a respeito da igreja viva, da igreja invisível, da igreja que é fruto do funcionamento de forma interdependente dos seus membros, que somos nós. Em Romanos 12, 4, nos traz essa imagem, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, como igreja, somos um organismo vivo, espiritual, de comunhão e de interdependência. Este é um lado da igreja. Por outro lado, para que este corpo funcione bem, nós precisamos ter uma organização. Todo organismo vivo é um organismo organizado, harmônico. A igreja, então, como um organismo vivo, ela requer uma natureza orgânica e organizacional. E o que quer dizer uma natureza orgânica? A igreja requer, para que ela funcione bem, requer normas, leis,
que regulam e organizam os princípios da igreja enquanto instituição. Isso vai nos ajudar, vai direcionar o trabalho do corpo, vai regulamentar como que harmonicamente o corpo vai trabalhando. A igreja também precisa ter uma natureza organizacional, ou seja, ela precisa organizar aquilo que diz respeito aos seus valores, às suas crenças, os seus comportamentos, que norteiam as interações entre os indivíduos ou os grupos que compõem essa organização. Então, é preciso que haja valores comuns que sejam compartilhados, crenças, comportamentos que levem à harmonia de trabalho, de organização e de vida deste corpo que é a Igreja de Cristo. Muito bem. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, para cumprir a missão, né, a sua missão principal, subdividida em dois grandes blocos aqui, que vão se subdividindo. A primeira grande missão, evangelizar, levar o evangelho de Cristo a todos. Lá em Marcos 16:15 diz, Jesus nos atribuiu esta missão. Quando ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para que nós, enquanto corpo vivo de Cristo espiritual, possamos levar a palavra de Deus, precisamos de ter uma organização. Precisamos saber nos organizarmos para que possamos levar a bom tempo a palavra de Deus. E o outro bloco é ensinar a palavra. Além de evangelizar e buscar quem está longe de Cristo, precisamos acolher e aperfeiçoar aqueles que já são santos, aqueles que já aceitaram a Jesus, para fortificá-los na fé. Então, evangelizar e ensinar a palavra. Para que isso aconteça a contento, precisamos ter uma organização. Efésios 4:11 diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nesses textos, a gente vê que o próprio Jesus já propunha uma organização e atribuía funções diferentes que precisavam se harmonizar dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a igreja, para cumprir isso, ela precisa se estabelecer como uma estrutura visível e normativa. A institucionalidade da Bíblia. Então, nós estamos aqui no nosso tópico 2 da lição. Ela diz o seguinte, que a organização da igreja como uma estrutura visível e normativa, ela é bíblica. A igreja como organização, ela é constituída de uma estrutura formal e administrativa. Ela precisa estruturar-se por meio de cargos e funções estabelecidos, para que se componham as lideranças, cada um exercendo a sua função para que o corpo tenha vida. Os pastores, os presbíteros, os diáconos. E nessa organização, ela pode ter uma hierarquia, regras, práticas e uma forma específica de organizar e de manter a sua unidade. Então, toda a organização da igreja, ela precisa existir como um meio para garantir a unidade do corpo e para que cada um cumpra bem a sua função para o crescimento e para o bom funcionamento do corpo. O que a gente precisa ter claro, que precisamos deixar claro aos nossos alunos na aula, que o objetivo principal da igreja ser uma organização visível e normativa é cumprir os seus propósitos, evangelizar e ensinar a palavra como dois grandes blocos que podem ser subdivididos. Nunca a igreja pode ser uma organização com um fim em si mesma. Então, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa observar esse cuidado, a gente precisa aprender da Bíblia. E a gente precisa ter essa clareza. O Novo Testamento vai nos apresentar sugestões de organização eclesiástica que foram praticadas na igreja primitiva. E é importante a gente falar sobre isso. Né? Para quê? Para que a gente entenda que a institucionalidade da igreja é bíblica, não é uma invenção de A, de B ou de C. É é um direcionamento que está na Bíblia.
igreja, como instituição, precisa ter um local, um horário, uma ordem no culto. 1 Coríntios 14, 26 e no 40 nos diz: quando vos ajuntais, então a própria Bíblia traz esse princípio, que é preciso estar junto, estar congregado, é preciso estar todos num lugar. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, e tudo isso é preciso ser feito para a edificação da igreja. E no 40 diz: tudo deve ser feito com ordem e decência. Então é preciso ter local, ter horário e ter ordem no culto, para que o corpo vivo da igreja funcione bem. O segundo ponto que a Bíblia nos traz da igreja como organização: existe reunião do ministério para consagrar os presbíteros. Atos 14, 23 diz: e havendo-lhes por comum consentimento, eleitos cidadãos de cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, é preciso que o corpo da igreja consagre pessoas para o trabalho. Então, isso é feito visando sempre a obra e não uma organização interna em si mesma. Um terceiro ponto que a Bíblia nos traz, e que o próprio texto áureo nos traz, que podemos puxar aqui como exemplo, a designação de pastor para cuidar da igreja. Paulo designa Tito para cuidar da igreja de Creta. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Então, Tito foi designado por Paulo para cuidar daquela região e daquela igreja. Porque há necessidade de uma coordenação, de uma organização. Quatro, ponto que a gente pode lembrar: a reunião em conselhos para tratar de assuntos doutrinários. É preciso que haja unidade na doutrina e sempre, né, tendo como base a Bíblia. Porque em muitos momentos, e isso a gente tem visto no decorrer do nosso trimestre, que algumas pessoas começam a ter ideias e essas ideias vão tomando corpo e muitas dessas ideias podem tornar-se heresias. Ideias que são contrárias à doutrina da Bíblia. Então é preciso que os homens de Deus se reúnam em torno dos assuntos doutrinários para que todos possam, pela palavra de Deus, firmar esses assuntos doutrinários. Atos 15, 6 nos traz um exemplo disso. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Qual é o assunto? Aí diz lá no versículo 5: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, essa ideia que começou a fervilhar na igreja, a ser levantada ali, era uma ideia judaizante, era uma heresia judaizante, querendo colocar algo a mais na salvação, na obra da redenção. Então, foi preciso que houvesse uma reunião para que os homens de Deus deliberassem a respeito desse assunto doutrinário. Um quinto ponto: a igreja também precisa acolher as pessoas que chegam e também aquelas que precisam de ajuda e que não são da igreja. Nós sabemos que a igreja também é uma agência de auxílio aos necessitados. A, a igreja também precisa se organizar para realizar campanhas de ação social. Romanos 15, 25 nos traz, 25 e 26 nos diz aqui: agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos. Então, de forma organizada e ordeira. É por isso que a igreja precisa ser uma organização, além de um organismo vivo. Também havia uma tesouraria para cuidar das finanças. 1 Coríntios 16, 1 e 2 diz: quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei à igreja da Galácia. Então, aproveitando-se das boas experiências, das boas práticas. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam coletas quando eu chegar. Então, é preciso que haja organização e harmonia para que a obra de Deus ela cresça, né, sem bagunça, que ela cresça sem escândalos, né? Então, também havia uma comissão de ética que regulamenta, né, o comportamento, a moral e a vida cristã. Em 1 Coríntios, de 1 a 5,
nós vemos um caso acontecendo ali que precisava ser legislado, ser normatizado pelos homens de Deus que estavam à frente da organização chamada igreja. Então, geralmente se ouve que é entre vós fornicação, e fornicação, sabemos, é pecado. E fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Então, estáis inchados e nem ao menos vos entristecesses. Então, ele vai discorrendo aqui sobre como se deve fazer quando se há um caso que fere a ética cristã. Que, que, para quê? Para que possamos defender os princípios doutrinários da nossa fé. Então, eu aconselho que vocês deem uma lidinha total nesse texto aqui, antes do preparo da aula de vocês. Também havia uma secretaria. As pessoas que iam e vinham levando a palavra de Deus, ou que iam sendo enviados a outras igrejas, eles não iam de qualquer maneira, mas eles precisavam ter a sua identidade reforçado, para que fosse bem recebido no lugar. Romanos 16, 1 e 2 nos traz aqui um exemplo disso. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa de que vos necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então, uma carta de referência para que a gente saiba quem é esse irmão que está chegando. Então, irmãos, para que tudo isso aconteça de forma ordeira, organizada, harmônica, é preciso que haja uma organização no corpo vivo de Cristo. E aí a gente volta para o primeiro tópico, quando ele nos traz uma exposição sobre a pessoa de Tito e as igrejas da ilha de Creta. O que nós temos nesse primeiro tópico, né? Uma exposição, uma aplicação prática da necessidade da igreja em constituir-se como uma organização. Então, eu organizei a minha fala primeiro dizendo que é um organismo, que é uma organização, exemplos bíblicos dessa institucionalidade da igreja, e depois eu entendi pela análise e pela leitura da lição que o primeiro tópico é uma aplicação prática disso. Então, fala-nos no primeiro tópico sobre a designação de Tito como pastor da ilha de Creta, que tinha a incumbência de administrar aquela igreja. E essa designação foi feita por Paulo. Faz-nos uma explicação de quem era Tito, quais eram as credenciais que ele tinha para esse trabalho, qual era o seu currículo, que o qualificavam para ter a confiança de Paulo. E qual era a incumbência de Tito? Para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Fala-nos também nesse primeiro tópico das razões que levaram Paulo a tomar a decisão de enviar Tito a Creta. O ponto A nos traz aqui a respeito da situação espiritual dos cretenses. Esse foi um dos motivos que levou Paulo a designar Tito para essa região. A situação espiritual dos cretenses que se encontravam desorganizados, apresentando um comportamento cristão descuidados. Em Tito, Paulo diz como é que eles estavam. Lá no 1, 12 e 13, ele diz: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então, Paulo queria aqui trabalhar o amadurecimento dessa igreja que precisava ser um exemplo naquela sociedade, que precisava ser o sal daquela terra. Então, o segundo ponto que levou Paulo então a mandar um pastor ali é que o comportamento daqueles irmãos cretenses era carregado ainda dos frutos das características naturais dos cretenses. Eles ainda não tinham sido firmados nos princípios espirituais cristãos. E Tito nos fala isso lá no capítulo 2, do 1 ao 10. E eu vou escolher apenas alguns aqui como exemplo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Esse era o objetivo de Tito ali. Que ele divulgasse e ele levasse esses irmãos a viver a sã doutrina. E aí ele vai dizendo, qual é a sã doutrina?
os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres no bem. Que essas mulheres mais velhas ensinassem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa. E ele também vai dizendo que Tito deveria exortar os jovens a que sejam moderados, e aí ele vai até o versículo 10 dizendo, orientando Tito a respeito de alguns tópicos da sã doutrina que faltava ali aos cretenses. Então veja aqui, neste momento, eu entendo que é uma aplicação prática de como deve ser o cumprimento do propósito da igreja como um organismo vivo por meio da organização de uma igreja visível e normativa, para que a palavra de Deus seja preservada como uma sã doutrina e que levem as pessoas verdadeiramente a Deus. Por isso que eu mudei um pouco aqui a ordem. Fora isso, ainda havia no meio dos cretenses, no meio dos irmãos cretenses, um grupo de pessoas que eram judaizantes, rebeldes e provocadores de divisão, e ainda ficavam presos às fábulas judaicas, que é como Paulo chama aqui em Tito 1,14. Então ele diz que Tito deveria repreendê-los para que eles fossem sãos na fé e que não desse ouvidos às falas judaizantes e nem ao mandamento de homens que desviavam da verdade e que tinham as suas obras reprovadas. Então, havia uma falta ainda de uma conversão total entre eles, e havia influências de heresias que tentavam desviá-los da sua fé. Então, a igreja precisaria ser organizada para que trabalhasse esses pontos, que aí é a consecução daquilo que eu disse a vocês lá no começo, né? Evangelizar os novos na fé, na verdade, evangelizar os que não são crentes, e aperfeiçoar os novos crentes e os crentes que, de uma forma ou de outra, se desviavam ou davam ouvidos a heresias que estavam ali no meio do povo. A questão atual da igreja como organização. Então, hoje, né, quais são as razões pelas quais a igreja deve ser uma organização? Então, pelas mesmas razões, permanecem as mesmas razões, para ensinar a sã doutrina, para contribuir para o amadurecimento espiritual dos crentes, para capacitar os cristãos a viverem para Jesus e o reino de Deus em um contexto de oposição à fé cristã. Então, esses pontos precisam ficar claros aos nossos alunos. Qual é o objetivo da igreja ser uma organização? É importante que se entenda isso. A igreja como organização, nos nossos dias, também é uma exigência do Estado. Perante as leis dos homens, a igreja precisa ser uma pessoa jurídica, para que ela seja pertencente a esta sociedade. E lembre, uma sociedade que faz oposição à nossa fé. Então, precisamos ser um órgão jurídico para que possamos fazer a defesa dos nossos princípios. Precisamos ter estatutos, ter sede, ter uma diretoria e cumprir todas as exigências legais, obrigatoriamente, para que possamos ser respeitados como Igreja de Cristo na sociedade secular. Então, é preciso, né, que a gente entenda isso, a importância disso e valorize isso, todo o esforço da Igreja como organismo vivo para que ela seja uma organização. Apesar de, nos primórdios do movimento pentecostal moderno, ele ter surgido num contexto antidenominacionista, em 1914, alguns pioneiros sentiram a necessidade de organizar e estruturar os rumos e o crescimento da igreja para que tudo fosse feito com ordem e decência. Nesse contexto, foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, falando agora da nossa igreja. E no Brasil também foi criada a Convenção Geral das Assembleias de Deus em 1930. E se vocês quiserem um pouco mais de informações, consultem esse site da cgadb.org.br, e ali vocês têm um aprofundamento maior do que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, quais são as suas atribuições e o que ela defende. E mais recentemente, em 2017, foi homologada pela CGADB
a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Para quê? Para que nós, enquanto instituição, pudéssemos ter um documento que estivesse ali declarado qual é a doutrina que a gente segue enquanto instituição Igreja de Cristo. Então, ali, caso, né, nós tenhamos que debater com alguém quais são os nossos princípios, ou que tenhamos que recordar quais são os nossos princípios, nós temos declarado detalhadamente ali, com referências bíblicas que nos reforça tudo que ali está declarado. Lembrando que a nossa regra de fé e prática e a nossa base, né, bíblica e teológica da declaração de fé é a Bíblia, e nunca o contrário, né? Para que a gente possa, então, fazer a defesa da nossa fé cristã nos nossos dias, dias em que tem se consagrado movimentos que negam a necessidade da institucionalidade da igreja. Então, vivemos esse dia. Então, eu entendo que esta lição que o pastor Ezequias colocou aí, já no final, no fechamento, é para que a gente tenha uma argumentação para dialogar com pessoas e com grupos e com movimentos que negam a necessidade do povo se ajuntar. Então, com o crescimento do individualismo religioso, muitos têm se manifestado favoravelmente a um cristianismo sem igreja visível, sem liderança e sem comunhão estruturada. Então, como refutação, nós cristãos temos uma fé bíblica que foi concebida como um caminho a ser percorrido, não como um caminho que foi concebido a ser percorrido de modo solitário. Nós já dissemos aqui que Paulo diz: quando vos ajuntais, né? Então precisamos nos ajuntar. Ao contrário, a igreja foi idealizada como uma unidade de membros que juntos congregam-se para unidos edificarem mutuamente uns aos outros como corpo de Cristo. E temos isso claramente lá no texto de Efésios 4, do 11 ao 16, que diz: e ele mesmo deu. Ele deu a organização da igreja. Deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Haja homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos todos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, somos um corpo, temos que ter harmonia, união e unidade. Então, não é possível que nós, cristãos ortodoxos, que defendemos a fé bíblica, possamos aceitar como normal a ideia de que não precisamos congregar, que não precisamos de ter uma igreja, que possamos ser um desigrejado. O que nós vemos na Bíblia é justamente o contrário, que temos que ser uma comunidade unida de fé. E todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. É isso que é a igreja. É um corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. E é isso que faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, temos aqui um texto que deixa bem claro que precisamos dessa unidade da fé, dessa comunidade, desse compartilhamento em amor para o crescimento e edificação do corpo, que é a igreja cuja cabeça é Cristo. E como considerações finais, eu queria fazer algumas observações. Primeira consideração: a Igreja de Cristo, como o próprio título já nos diz, ela é de Cristo. Isso quer dizer que a administração Cristo delegou aos homens santos escolhidos por meio do Espírito Santo, mas o governo é de Cristo, é dele para sempre. E isso precisa ser muito claro para os nossos alunos que
talvez em pouco tempo se constituam obreiros, pastores, coordenadores, professores. É preciso que eles entendam isso. A administração, Deus delegou, mas o governo é dele, né? Efésios, no capítulo 1, 20 ao 23, nos diz o que a Bíblia nos diz. Que Deus, né, ressuscitando, né, dentre os mortos, Jesus ressuscitando dentre os mortos, Deus o pôs à direita dele nos céus. Então, Deus pôs Jesus, pôs Cristo à direita dele nos céus. O colocou acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, de todo nome. Sujeitou todas as coisas aos seus pés e o colocou sobre todas as coisas e, o que é importante para nós, e o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, não podemos nos esquecer disso. Quem governa todas as atribuições e toda a administração da igreja é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, como segunda consideração final, como autoridade eclesiástica constituída por Jesus, nomeou Tito como pastor em Creta para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas da igreja. Então, é necessário que haja um princípio de hierarquia, de autoridade, de cooperação. Terceiro ponto, para que a igreja como organização vá bem. A igreja é uma instituição divina que requer uma organização institucional para que ela cumpra os seus propósitos. Quarta consideração final: o organismo e organização não são excludentes em si, mas necessários para a missão da igreja. É o que está escrito lá na sinopse 3 da nossa revista. Então, não precisamos deixar de ser um corpo vivo e espiritual para ser um corpo organizado. O corpo vivo e espiritual é uma organização, requer uma organização. E essa organização, por sua vez, ela é necessária para que o organismo tenha vida e crescimento. E por último, a organização da igreja deve ser saudável, proveitosa e viva para os assuntos do reino de Deus. Então, nunca, como eu já disse antes, como um fim em si mesma, mas sempre para um propósito, o propósito que Jesus confiou à igreja. Nunca se tornar uma instituição enrijecida e neutralizada. Ela deve sempre priorizar e focar a sua missão espiritual e não a sua própria manutenção enquanto organização. Então, eu desejo que isso fique muito claro aos nossos alunos durante a nossa aula, quando estivermos ministrando essa lição 12, irmãos. É importante que a gente se firme enquanto organização, num mundo de oposição tão ferrenha, de polarização e oposição e de ódio tão ferrenho. Quanto mais organizados e ligados como um organismo vivo, mais proveito terá a nossa igreja como agência do reino de Deus na terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria na nossa aula e nos conduza em tudo com bastante humildade, com bastante organização das ideias. Espero ter ajudado e que o Senhor nos abençoe nas nossas reflexões da aula desse domingo. Grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor. Amém.